Nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e começou a música muito cedo, com aulas de piano clássico ainda em criança. Chegou a estudar Direito com planos de seguir uma carreira fora da música, mas acabou por mudar de rumo e apostar tudo nas canções. Deu-se a conhecer com covers no YouTube e começou a ganhar dimensão com temas como Menina Solta, que ele levou a um público internacional. Nos últimos anos consolidou o percurso com nomeações importantes e um contrato global que abriu novas portas fora do Brasil. Paralelamente à música, entrou no cinema e tem vindo a explorar também esse lado artístico. Agora prepara o projeto mais ambicioso da carreira, um álbum com 21 canções em 3 línguas, antecipado pelo single Antes que Você Vá. Júlia B é a convidada do Carlos Bastos no Música PT. Está cá a Júlia B hoje. Olá, Júlia, bem-vinda. Sei que estás um bocadinho cansada, sei que o jet lag não é fácil, estas viagens rápidas a Portugal, mas tu passas muito tempo no avião, ou não? Eu passo muito tempo no avião, mas graças a Deus, eu gosto quando a minha vida é assim. Se a minha vida fica muito pacata, eu já começo a ficar com ansiedade, entendeu? É o contrário. Não, e você vai ver, daqui a pouco a gente vai começar a papear, eu vou me soltando, vai vindo uma energia. Mas é muito Brasil, Estados Unidos, Europa de vez em quando? Então, eu moro em Los Angeles, mas eu tô sempre indo para São Paulo para trabalhar e às vezes também para Europa. Eu tenho vindo muito para Madrid, aqui para Portugal quando eu posso também, é uma delícia. Que coisas boas. Tu cresceste no Rio de Janeiro, depois Sim. acabas por viver, obviamente, em países diferentes. Agora, que memórias é que ainda tens? Tens muitas memórias presentes do Brasil? Muitos... Memórias. Memórias. Desculpa. Está sempre muito presente esse lado do Brasil. Tenho muitas memórias do Brasil. Eu cresci, fui nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Então, pra mim, escola foi lá. A formação da minha personalidade aconteceu ali no Rio de Janeiro. Eu sou muito, muito grata. É um lugar muito especial. Inclusive, eu estava lá semana passada. É impossível separar. Há sempre aquela ideia que às vezes na música se começa muito cedo. E no teu caso, por acaso, é verdade. Tu começaste muito cedo, começaste aos 6 anos. Sim. A aprender piano. Aprender piano. Eu sou muito grata pelos meus pais por Culpa terem de quem? me colocado... Da mãe. Por ter me colocado na aula de piano, porque aquilo dali foi justamente na mesma época que estava começando a sair Hannah Montana. Então eu assistia a Miley Cyrus em casa e eu ficava, meu Deus, isso é uma vida, isso pode ser uma carreira. E eu comecei, na verdade, com um treinamento clássico. Então eu aprendi Bach, Beethoven, Chopin, até que aos 8 anos, a minha professora me ensinou Elton John. E foi um caminho sem volta. Eu nunca mais quis saber do Mozart depois que eu conheci o Elton John. Porque aquilo dali me permitia você descobrir os acordes e, em cima dos acordes, escrever músicas. Então, a minha primeira música eu escrevi com 8 anos, na verdade. E continuo tocando piano até hoje. Aprendi a tocar violão depois. Pra mim faz toda a diferença tocar Preferes o piano mesmo ou de vez em quando o violão é mais fácil? Prefiro o piano, sendo muito sincera. Porque eu acho que o piano ele tem esse sentimento de casa pra mim. Eu acho que por ter sido o primeiro instrumento que eu tive esse contato com, eu também sou melhor no piano. E é mais fácil a melodia? Não sei se é mais fácil. Eu acho que é mais... profundo, sabe? O violão ele tem essa facilidade dele ser um instrumento portátil, ele é um instrumento que ele ajuda muito quando você tá em grupos grandes e tal. O piano não dá pra levar, exato. Mas o piano ele tem um lugar especial que eu acho que ele tem muito esse... Ele é parado, então você tem que ir ali e criar uma conexão com o instrumento e se permitir compor, às vezes na solidão, às vezes com meu irmão. Que é também um bom companheiro para o composição. melhor companheiro sempre possível. Mas isto ainda é a tua primeira fase, uma fase em que tu eras muito pequenina, depois a vida Sim. continua, adolescente, escola, e tu pensas em ir para Direito? Chegas mesmo a entrar em Direito? Eu não cheguei a fazer faculdade, mas eu passei para várias faculdades que eu queria ter passado, e assim que, no dia que eu estava abrindo a minha matrícula para de fato entrar, eu recebi uma ligação de um manager querendo me empresariar, dizendo que ele já tinha uma possibilidade de contrato com uma gravadora comigo. Eu achei que era um trote de primeira, mas a minha mãe foi na reunião comigo e a gente averigou tudo e na verdade era tudo verdadeiro e graças a Deus eu não tive que abrir a matrícula. Imagina. E quando tiveste que pesar as opções, tiveste que escolher uma coisa ou tiveste que escolher outra, houve ali um sentimento mais de liberdade ou mais de medo?
Eu acho que é um pouquinho dos dois, mas a música ela é um sonho, né? Eu acho que você viver de música é um sonho. Eu às vezes não acredito. Agora eu vou me casar com um advogado, então eu vivo o dia a dia. E hoje de manhã, por acaso, a gente estava tendo uma conversa que ele falou: ontem eu trabalhei por 15 horas, estou muito cansado. E eu fiquei tipo, mas 15 horas é de boa até. Tipo, eu fico, às vezes, em set de filme, 15 horas, 16 horas. Às vezes eu fico compondo muito tempo. Eu falei, não, mas realmente, imagina, você escrever coisas de advogado por 15 horas é muito mais cansativo. Não é o set em que dá para olhar para o telemóvel, dá para compor, dá para ler. O meu trabalho, ele é muito um sonho, sabe? Às vezes eu nem parece que eu estou trabalhando. Que é uma coisa espetacular. E houve resistência naquela altura em que pensaste, não vou seguir uma carreira convencional? Como é que foi a família? Houve uma resistência, essa é uma boa pergunta. Eu lembro até hoje, assim, meu pai estava comendo um nhoque à bolonhesa, tomando um Guaraná Zero, assistindo Nat Geo na televisão. E eu falei pra ele, pai, eu acho que eu quero ser cantor. E a minha mãe já tinha meio que preparado ele, assim, ele já estava sabendo que a conversa ia vir. É sempre a mãe. E ele chegou pra mim e falou assim, filhinha, com todo respeito, não acho que vai dar muito certo. E eu, segurando as minhas lágrimas, assim, falei, com todo respeito, você está errado. E aí fui pro quarto, chorei por 2 horas, mas hoje em dia meu pai é meu maior fã, assim. Ele virou fã de carteirinha total. Sim, é a notícia inicial, não é? Mas eu entendo também, do sabe? Pai, claro. Eu tenho muita paixão pelo direito, não acho que é à toa que eu tô casando com um advogado, eu tenho muita paixão por tópicos da política mundial. Eu cresci, na verdade, meu sonho era trabalhar na ONU. Então, imagina. Porque essa procura de sentido de justiça dá mais justiça ao mundo. Exato, deve ser aquilo que nos apaixona pelo direito. Não é? Exatamente. Então, eu tinha muito isso dentro de mim e eu entendo que é um caminho mais seguro, né, para os pais. Imagina, eu era super nerd na escola, as minhas notas eram maravilhosas, todo mundo achava que eu ia fazer... Eu passei para a Ivy League, eu passei para a faculdade em Londres, então todo mundo achava que eu ia fazer uma outra carreira. Quando você chega e fala, altura, vou virar cantora... Tu tinhas covers no YouTube. Ainda não tinha covers. Nesse momento ainda não tinha cover. Eu comecei a fazer os covers depois que eu tive essa conversa e falei, não, eu vou provar ele errado. E foi até bom para mim ter uma resistência, porque a gente só cria força quando você tem resistência, né? Lei da física. E aquilo foi muito importante para eu criar uma força na minha fé, de acreditar que o meu sonho era possível, era alcançável e que eu ia conseguir. Até porque é uma coisa que vê-se muito em quase todo o mundo, vê-se no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos. Há esta vantagem hoje em dia com as redes de poder publicar, de poder mostrar ao mundo aquilo que estamos a fazer. Antigamente era um bocadinho mais difícil. Total, não, com certeza. Antigamente era muito mais focado nas gravadoras, né? As decisões eram tomadas por trás das cortinas e hoje em dia não dá para ser mais na frente, tudo é na frente das cortinas. As redes sociais realmente são um fenômeno e eu sou grata também, por mais que eu tenha uma relação complicada às vezes. Eu sou grata. Todos temos. Exato, eu acho que todos temos. Agora há um momento engraçado, foi com os Maroon 5, foi no Rock in Rio, foi no Brasil, e tu vais ao backstage, conversas com eles, cantas para eles. Como é que isso aconteceu? Isso foi uma história muito doida. Eu tava já indo pro Rock in Rio, pistão, com as minhas amigas, não despretensiosa, não sabia que eu ia conhecer o Maroon 5. E me liga uma outra menina, amiga minha, shout out, Bia. E ela fala, amiga, uma amiga minha ficou doente, não vai poder vir, eu tô com um extra pass pro backstage, você quer vir? E até então... Deixa eu pensar um pouquinho. Exato, eu falei, você tá perguntando pro macaco se ele quer banana, eu já estou a caminho. E acabou que nesse dia eu nunca tinha tido um contato com backstage. E eu lembro até hoje, assim, parecia que estava abrindo as portas de Nárnia. Eu entrei num novo mundo e eu olhava para aquele lugar, meu coração bateu diferente. Eu via a Fergie fazendo agachamento, Shawn Mendes tomando um café, Maroon 5 aquecendo voz do lado. Então, tudo ali acontecendo na minha frente. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou? Essa é a Disney para adultos. e eu me apaixonei por aquele mundo. E ela falou, não, porque eu conheço um amigo de um amigo de um amigo de um amigo que conhece o empresário do Maroon 5, eu vou tentar que a gente conheça eles. Eu achei que ia ser uma coisa tipo, tira uma foto e vai embora, porque a gente tem 150 mil pessoas para cantar daqui a 5 minutos. E eles foram muito queridos. Eles realmente são pessoas muito humanas, assim. O James Valentine, que é o guitarrista, ele chegou para mim, tava fazendo perguntas sobre a minha vida, e eu, com vergonha de falar que eu era uma aluna da escola, que eu tinha acabado de me formar na época. E ele falou, o que você faz da vida? Eu falei, não, é porque eu canto às vezes.
Cantava no chuveiro. É. E aí ele falou assim, o que você canta? Eu falei, eu fiz um cover de uma música sua outro dia. Ele, qual música? Eu, She Will Be Loved. Ele, essa música que eu escrevi. E aí ele começou a tocar. E nisso eu entendi que era pra eu cantar junto com ele. E na hora que eu começo a cantar, ele vira pro fotógrafo e fala, começa a filmar. E a gente canta aquela música juntos. Ele faz meu backing vocal, né? Que é uma coisa alucinante de pensar hoje em dia. E assim que a gente terminou de cantar, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você deveria fazer isso da sua vida. Você é muito boa. Deu a maior força. Então, aquilo pra mim foi tudo, né? Eu tava sofrendo bullying das minhas falsas amigas na escola. Agora ela quer virar cantora. Agora... Não. Então, de receber de um ídolo meu, né? Essa validação, acho que foi tudo que eu precisava. Inclusive, é uma coisa que eu tento fazer hoje em dia, quando alguém num backstage chega pra mim e fala, não, porque eu quero ser cantora, esse é meu sonho. Eu sempre tento cantar uma música com alguém, sempre tento dar esse apoio, porque eu sei o quanto importante isso foi pra mim. E às vezes é só que a gente precisa, uma pessoa pra acreditar, que ela fala da Lady Gaga. Certo. 100 people in the room, but you only need one person. Absolutamente. E o James é por isso que a Julia B está pessoa. hoje já com álbum novo e tudo. Falamos disso já a seguir. É a Julia B que está cá hoje. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta. Saquarema tava quente e ela toda fria, falando que ia pra festa que ela nem ia. Mesmo levando um perdido, ele não desistia. Caraca, meu irmão. Apegado nos momentos que tiveram um dia, sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia. Vai, menina, enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, ele vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta. Logo ele, que era difícil de se apaixonar. Logo ele vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta. A Julia B, a minha convidada hoje aqui no Música PT. Em Portugal, a menina solta tocou muito. Não foi só em Portugal, não é? Sentiste logo que tinhas ali uma coisa diferente, que ia ser uma música que ia correr bem? Cara, você sabe que assim que eu escrevi essa música, eu sabia que ela era especial. Eu não tinha ideia que ela ia virar o que virou, que ia ser a música top em Portugal. Não tinha a menor ideia que ela ia alcançar tantos espaços. Mas assim que eu escrevi a música, eu sabia que ela tinha algo especial, porque ela foi a primeira música que eu escrevi onde eu via meninos e meninas cantando a música de volta pra mim. É uma história muito doida. Eu tava em Saquarema pro campeonato de surf, como eu digo na música, e tava tendo uma festa do Gabriel Medina, surfista brasileiro. E aí ali e tal, eu cheguei com o meu violão, não tava despretensiosa ali, a maioria da galera tocando funk, não tava esperando. E acabou que do nada aparece o Neymar na festa.
E aí, alguém chegou pra ele e falou, não, porque a Júlia escreveu uma música ontem, maravilhosa, você tem que ouvir, você vai adorar. E aí ele falou, não, quero ouvir. E eu falei, não, mas as meninas estão dançando, a música tá tocando, não vou... depois eu canto pra você, é outra vibe, música, né? Sim. Ele falou, não, peraí, só ele na festa tinha moral pra fazer isso, né? E ele foi, parou a música, pegou um balde de cerveja, jogou cervejas na pia e falou, eu vou fazer sua bateria. E sentou na minha frente e eu comecei a cantar a música. E a festa inteira, no final, tava o Neymar fazendo carrom pra mim, enquanto eu cantava, vai ter que superar, E todas as meninas que eu achei que iam ficar muito tristes comigo, ficaram super felizes, animadas, perguntando quando é que lança, quando é que lança, quando é que lança. E a gente tinha outra música já pronta pra lançar. E eu lembro que eu voltei desse final de semana, eu marquei uma reunião com a minha gravadora e falei, gente, seguinte... Lembra daquela música que a gente tinha que lançar? Eu acho que a gente deveria lançar essa daqui, chamada Menina Solta. E o meu empresário naquela época, ele foi contra. Ele falou, não, eu acho que essa música não, porque não, tem outras que são melhores e tal, tal, tal. E olha, minha mãe estava comigo. Ela ainda não era minha empresária, que hoje em dia minha mãe é minha manager. E ela, assim... fechou, porque ele estava no Zoom. Aí ela fechou o computador e falou assim, a partir de hoje, eu que sou empresária da Júlia. Eu é que sei. e ela estava certa, né? Eles falaram, olha, a gente não tem budget, você faz uma coisa super e tal caseira, faz com o que der. Me deram um pouco de dinheiro na época. Cheguei pro meu amigo e falei, amigo, não tenho budget, mas eu tenho um sonho. Você topa gravar esse clipe pra mim? E ele super topou e gravou e o resto virou história. O resto é história, Tiago. Pois és nomeada para Melhor Artista Revelação no Grammy Latino 2021, que é também uma validação, mas também uma pressão. Sim. Traz mais pressão, acaba por trazer, porque é sempre importante estar nestes acontecimentos e ser nomeado. E depois há um passo importante que é isso, sim, depois tu assinas um contrato com a Sony Global que já é um passo gigante. Não, eu estou muito feliz, assim, é exatamente o que você falou, ele é uma pressão e uma validação ao mesmo tempo, mas para mim, a coisa mais legal de você ser indicado para um Grammy é você entrar na academia, você ter acesso a tantos músicos maravilhosos, a tantas pessoas que estão lá dispostas a te ajudar, eles realmente têm vários programas dentro da própria academia onde eles te fazem se sentir inclusa. E isso é maravilhoso. Assim, teve tantos artistas já incríveis que eu conheci através de estar nesses espaços. Então a pressão podes trocar o número de telefone e de repente eu gosto de pressão. Eu gosto de pressão. E para mim foi um grande presente. Assim, eu acredito muito, você viu até que a gente estava aqui hoje falando de 11/11, eu acredito muito no poder da manifestação. E eu lembro que eu tinha uma lista escrita coisas que eu quero, e estava lá, ser indicada para um Grammy na categoria Melhor Artista Revelação, Best New Artist. E dito e feito, assim, eu acho que foi muito cuidado com o que escreves. Uma cocriação com o universo. Exato, cuidado com o que escreves, cuidado com o que falas. Olha, vamos falar deste novo álbum. É apresentado como o álbum mais ambicioso, são 21 canções, são 21 videoclipes, é tudo em grande. Grande? Grandíssimo. Eu tive muito apoio, né? Como você falou, eu assinei com a Sony Global agora, e eles me apoiaram muito em criar um projeto trilingue. Era um desejo que eu já tinha há muito tempo. Eu sempre cantei em inglês, sempre adorei escrever em espanhol. E o português eu já criei a minha carreira ali, então... Essa proximidade com o espanhol é com a América Latina? É por causa dos vizinhos? Foste então, praticando verdade, mais o espanhol? Eu morei em Miami por um ano da minha vida. Certo. E quando eu cheguei em Miami, eu falava o portunhol, né? O famoso portunhol, que é o português e o espanhol, que a gente faz a mesma coisa. Igual. Só que aí, quando eu cheguei, todas as meninas que eu queria virar amiga, uma era Alessia, outra Camila, outra Maria, outra Sofia, uma do Equador, outra da Colômbia, outra do México. Então eu meio que tive que aprender espanhol para conseguir ter amigas, porque senão eu ia ser uma loser na escola. E as amigas corrigem e elas conseguem corrigir-nos e não levamos a mal e está tudo bem e aprendemos. E elas foram me ensinando, me mostrando músicas também nesse espaço, e foi aí que eu meio que fui me apaixonando pelo reggaeton, por outros ritmos latinos. Assim, já em casa eu escutava um Alejandro Sanz, umas coisas mais antigas, mas foi muito por causa dessa convivência que eu tive. Portanto, lá. Temos aqui 3 línguas, sendo que cada língua é
É tipo uma persona que tu crias para cada música? Cara, não uma Quando persona cantas- que eu não, crio, quando é uma cantas inglês é uma personalidade coisa? minha mesmo. Ok. Eu acho que qualquer pessoa que fala 2 idiomas, ou 3, ou 4, ela vai saber que a gente nunca consegue ser exatamente a mesma pessoa em outro idioma. Então Mas há diferença nas canções? Tu pensas, esta vai ser em espanhol, esta vai ser em inglês? eu venho muito pela letra. Se a letra começa em espanhol, eu já sei que a música vai ser em espanhol, porque ela tá vindo dessa parte do meu cérebro. Se ela começa em inglês... Mas já aconteceram casos de eu escrever uma música em inglês, depois traduzê-la para o espanhol. E ao contrário também, porque é um desafio que eu gosto também, de você poder... Porque uma tradução de uma música é muito difícil, às vezes, porque você tem que rimar, e às vezes as coisas não rimam em outro idioma, você tem que fazer tudo caber na mesma cadência, no mesmo pentâmetro ali. Então, é um desafio que eu abraço, sabe? Muitas vezes dá errado, mas às vezes dá muito certo. Inclusive, tem até umas músicas nesse projeto que eu fiz agora, que eu escrevi originalmente em inglês e mudei para o espanhol, e acabei preferindo a versão em espanhol. Tem uma música chamada Perder el Vuelo, que começou como Miss This Flight, e aí virou Perder el Vuelo, que eu acho que ela tem uma ginga diferente até do que em inglês. O novo single que agora vamos tocar é o Antes que Você Vá, que fala daquele momento em que uma relação está a acabar, não é? E achas que esses temas também, às vezes mais íntimos, também atravessam melhor as culturas diferentes? Toda a gente se relaciona com isto, toda a gente vão com algo que correu bem, correu mal. Eu acho que você tem um tema que me acompanha, mesmo que eu tente fugir, é o amor, porque é o nosso sentimento mais verdadeiro enquanto ser humano, né? Então, qualquer música de amor, seja uma música te empoderando no amor, seja uma música abraçando as suas dores no amor, assim como essa e muitas outras, elas alcançam as pessoas em outro lugar. Eu tento criar músicas realmente com letras que são profundas, que atravessam, como você disse. As diferentes culturas e chegam mais facilmente. Exatamente. Esta chama-se Antes que Você Vá, a Júlia B. Seu comportamento estranho, olhares desviados, mexidas para o lado, seu jeito de dizer te amo mudou. Não fui perfeita, bem longe disso, mas quando não quer, dois não brigam. Não me deixa no escuro, eu não mereço isso. Fala na minha cara, não seja menino. Antes que você vá, explica onde eu errei, porque até onde eu sei te dei tudo de mim, baby. Antes que você vá, explica onde eu errei, porque até onde eu sei te dei tudo de mim, baby, baby. Enquanto é conveniente você tenta esconder, guardando esse rancor, acha que eu não vou perceber. Mas eu te conheço, bem no fundo eu sou igual. Minha bola de cristal tá me mostrando o final. Não fui perfeita, bem longe disso, mas quando não quer, bebê, pois não brigam. Não me deixa no escuro, eu não mereço isso. Fala na minha cara, não seja menino. Antes que você vá, explica onde eu errei, porque até onde eu sei te dei tudo de mim, baby. Ou antes que você vá, explica onde eu errei, porque até onde eu sei te dei tudo de mim, baby, baby. E agora, Júlia B, sem pensar duas vezes, qual é que foi a primeira música que tu te lembras de ter escrito? Era uma música chamada Superhero, que eu escrevi com 8 anos. Era assim: If love was a number, it would have lots of zeros. So just for the night, I'll let you be my superhero. Lindo. O primeiro concerto é que tu foste?
Primeiro concerto que eu fui... eu acho que foi Jonas Brothers, se eu não me engano. Ou High School Musical, um ou outro. Ou Miley Cyrus. Era naquela época Disney total, né? Eu era viciada. Quem é que foi a primeira pessoa que ouviu uma música tua? Primeira pessoa que ouviu música... provavelmente minha mãe. Eu mostro tudo pra minha mãe. Até as mensagens de texto que eu vou mandar antes de mandar, eu mando pra minha mãe. Então, provavelmente a tua mãe. E o primeiro disco que tu compraste, ainda te lembras? Primeiro disco que eu comprei... Então, tem o Meet Miley Cyrus, que provavelmente é o primeiro disco que eu comprei, que eu lembro de levando ele pra escola. Mas o primeiro vinil que eu comprei foi Thriller, do Michael Jackson, que eu falei, esse eu não vou me arrepender de ter comprado em vinil. Esse vai viver para sempre. Esse vai viver para sempre. Quando eras mais jovem, não sei se tinhas um cantor ou uma banda preferida, tinhas pósteres de alguém no quarto? Hannah Montana. Mas a minha mãe não gostava do pôster no quarto, então ela sempre colocava com uma colinha que dava pra tirar, porque ela não gostava que eu decorasse muito o quarto. Estragava a parede. Eu deixava no banheiro, assim, deixava escondido. Eu tinha guardado, eu tinha vários posters, mas eu não ficava na parede. De todas as músicas, qual é que achas que era uma música que tu gostavas de ter sido tu a escrever? Não sei se é porque a gente tá falando muito dela, mas tem uma música chamada The Climb, que é, assim, o maior ícone de todos os tempos, da Miley Cyrus. Eu amaria ter escrito essa música, eu acho uma das músicas mais lindas, assim, de todos os tempos. É muito impressionante que ela é uma música que, tecnicamente, a Disney que fez pra Hannah Montana, porque ela tem uma mensagem tão profunda, tão grande por trás, que eu adoro essa música. Mas com certeza tem outras. Agora das tuas, qual é que foi a tua música que mais dores de cabeça teve a escrever? Mais dores de cabeça que eu tive para escrever. Não acertavas, trocavas, voltavas a reescrever. Não acertava, trocava, caía. Cara, uma música minha chamada Desficava, eu escrevi essa música umas 5 vezes antes de chegar na versão final. E eu nem lembro mais de nenhuma das outras versões anteriores, porque quando eu cheguei na versão final eu falei, é isso. Mas eu lembro que eu não ia lançar essa música e algum fã meu resgatou um áudio que eu tinha mandado num grupo de fãs e falou assim, Júlia, lança essa. Eu falei, desse jeito eu não vou lançar, mas eu vou reorganizar umas coisinhas aqui. E eu consegui fazer acontecer. Júlia B, sem pensar 2 vezes. Renascença. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, o sol diferente, um monte de perdão. Falling cold and make a deal with God and I get him to swap place. Taking me out of the ordinary. I want you laying me down. So dead. Renascença. Sempre, nunca igual. A Júlia B está cá hoje e não tarda nada, vai-se embora, mas eu ainda tenho mais perguntas para lhe fazer. Olha, para quem só te conhece da música, ou só te conhecia, eu acho que foi um bocadinho uma surpresa ver-te no cinema também, e foi uma coisa natural que apareceu, era uma extensão natural da tua persona artística. Eu sempre sonhei com esse âmbito, mas eu acho que por ter tanto respeito pela profissão do ator, da atriz, eu não arrisquei nesse lugar, até porque a música sempre foi o meu xodó. Mas quando eu era jovem, eu fiz a Julieta na peça da escola, em Romeu e Julieta. E eu sempre tive isso dentro de mim, assim, esse drama. Mas depois do Universo foi muito... Eu estava fazendo um programa de TV no Brasil. E nesse mesmo momento estava um produtor, André Carreira, que estava tomando café da manhã com a mulher dele e assistindo o programa. E eles já estavam fazendo uma busca junto com a Netflix atrás de quem ia ser essa atriz. Eles já tinham feito teste com mais de 100 atrizes. E quando ele me viu tocando piano, como a personagem era uma personagem que tinha essa relação com o piano, o sonho dela é ser pianista na Orquestra de São Paulo, e ele deu aquele clique, ele falou, será que essa menina tem vontade de fazer teste? Ele conversou com o diretor adorou a ideia, e eles entraram em contato comigo. E foi, assim, um desafio muito grande para mim encarar, mas quando eu li o roteiro, eu lembro, assim, a primeira coisa que eu fiz quando
terminei, eu tava chorando horrores, primeiramente, e falei, Deus... Não vamos dizer como é que acaba, nem que... Mas eu tava chorando, só falei que eu tava chorando. Eu falei, Deus, se for pra ser meu, que seja meu, porque eu quero tanto, tanto dar vida pra essa personagem, porque era uma história tão linda, era uma personagem tão profunda, com tantas... E ajudou tu já tens dores. essa parte da música, já tens essa parte do piano, achas que ajudou-te à personagem? Eu acho que ajudou com certeza. Eu acho que se eu não tivesse essa relação com o piano, talvez teria sido outra atriz pra fazer, porque o piano fazia muita parte da personagem. Eu acho que o ator não encontra o papel encontra o ator. Então, genuinamente, assim, pra mim, era pra ter sido a Nina, era pra ter sido Depois do Universo. E eu agora tô fazendo mais um filme Pois estás, e ainda por cima com mais lágrimas pelo meio, não é? com mais lágrimas. Este exatamente. fala um bocadinho de luto, fala do recomeço. Exatamente. Eu sei que são temas universais, pois cada cultura vive de forma diferente, mas são Exatamente. temas universais. Eu fiz essa música, a música de Depois do Universo. Bom, agora eu vou dar um Deixa pequeno só spoiler. dizer que é as 10 vantagens de morrer depois de você. Exato. Sempre tem aqui este como trocadilho. No brasileiro, no português do Brasil, resulta melhor. Não é? Há as 10 vantagens. as 10 vantagens, exato. As 10 vantagens, é porque eu deixo 10 cartas para ela. E no primeiro filme que eu fiz é com o mesmo diretor, o Diego Freitas, que fez o Depois do Universo, que fez a direção desse filme também. E é um filme muito, muito lindo, é um filme que fala sobre amizade, que eu gravei com uma grande amiga minha, que é uma das minhas madrinhas de casamento, inclusive, a Anne Gabriele. E para esse filme eu também escrevi a música tema, que é uma música chamada Te Olhando Daqui, que sai agora em maio. E se Depois do Universo é do ponto de vista de quem fica, Te Olhando Daqui é do ponto de vista de quem foi. Então é uma música que ela fala sobre luto também de uma maneira muito linda. E eu acho que talvez sinta-se como um abraço para muitas pessoas. Não são dias muito pesados, porque tens que carregar esse peso da personagem, depois consegues desligar, chegar a casa e pensar noutra coisa e escrever música e largares a personagem? Eu acho importante ter essa habilidade. A gente fez um trabalho muito interessante com a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco exímia. Ela fez Cidade de Deus e muitos outros filmes maravilhosos. Então ela realmente prepara o seu corpo, a sua mente para encarar qualquer desafio de você conseguir entrar e se desligar de várias maneiras. Para não ser um peso, não andar ali com o peso a semana inteira às costas. Mas eu acho que o artista, ele gosta de um peso às vezes. A gente precisa de um peso para conseguir sobreviver, a gente precisa de um drama, a gente precisa sentir as coisas muito profundamente para lembrar que a gente está vivo. Mas tu agora não, tu agora estás numa fase super feliz e não precisas de drama nenhum. Já passaste os papéis, já tens tudo assinado, está tratado. Eu sei que vai haver uma cerimónia depois no Rio de Janeiro também, não é? Sim. A festa mesmo vai ser no Rio. Vai ser quando? Vai ser em outubro, dia 10 de outubro. Tens que preparar tudo ou consegues delegar em alguém para alguém preparando as coisas? Então, a minha mãe, ela é minha Pois, empresária, claro, exato, e a minha mãe, ela mãe. também é a minha wedding planner, junto com a wedding planner que a gente contratou. Não, é uma paz absurda, assim, que eu tenho, porque ela vem me perguntar, às vezes ela vem, filha, mas o que você acha? Esse guardanapo ou esse guardanapo? Eu, mãe, os dois estão lindos, escolhe você, que tá não é maravilhoso, igual, não é a mesma não tô nem coisa. preocupada. Ela tem muito bom gosto, então eu tô bem tranquila que vai ser lindo e não preciso me preocupar com Sim, porque tu estás numa assuntos. fase em que falávamos há bocadinho, não é? Quer dizer, vais muito para a Califórnia e depois Sim, voltas eu moro na Califórnia e vou muito para o Brasil, para o Brasil. É ao contrário. Agora, neste momento, é ao contrário. contrário. E tu, o que é que te surpreendeu? Já te surpreendeu pouca coisa? Já estavas muito habituada já ao ritmo dos Estados Unidos? Já te surpreendeu muito pouco? É muito diferente. Eu acho que Los Angeles, especificamente, é the City of Dreams, né? A cidade do sonho, a cidade que você vai para fazer as coisas acontecer. Eu acho que quando eu ia para uma festa no Brasil, eu provavelmente seria a única cantora lá. Em Los Angeles, você vai ter pelo menos 8 meninas que querem ser cantoras na mesma festa. E é uma coisa que, às vezes, é uma cidade que pode... Se calhar é um pouco rasa, porque muitas vezes as pessoas... tem, sabe, interesse em alguma razão, assim, eu já vi pessoas me tratarem de uma forma, e aí quando descobrem que eu tenho, sei lá quantos milhões de seguidores, me tratam de outra maneira. E assim, eu entendo, acho que faz parte de você estar no epicentro da indústria, sabe? Naquelas pequenas coisinhas, quando chegaste lá, o que é que estranhaste mais? Então, para mim foram isso. O papel não é igual, a casa de banho é diferente, o pequeno almoço... Não, eu fui muito para os Estados Unidos a minha vida inteira. A gente tinha uma casa em Miami, então eu ia muito para Miami. Então, assim, Miami já tem uma cultura um pouco mais calorosa, latina, mais fácil de você fazer amizades.
Em Los Angeles, o que eu estranhei Portanto, é muito essa foi a o diferença carro também. Porque tudo que você tem que fazer é carro, assim. O café, a cafeteria mais próxima é 20 minutos andando. Então, você tem que ir de carro. Isso foi uma coisa que me estressa um pouco sobre Los Angeles, que tudo você tem que fazer de carro. Sim, mas mesmo assim... Mas eu aprendi a amar também outras coisas sobre a cidade. Assim, acho que tem uma cultura de wellness muito grande, de você cuidar de si, de bem-estar, de você fazer um pilates, de assim, as pessoas lá ou são muito saudáveis ou não tão saudáveis, assim. Não tem meio termo. Ou você é um health freak. Vais levar uma data de ou americanos você... para o casamento Exato. do Brasil e eles vão ficar doidos. Com certeza. Não, era a minha única oportunidade, inclusive, de trazer a família toda do meu noivo para o Brasil. Era meu casamento. Então, não tinha como. Eu falei, amor, eu te amo, mas eu não vou casar em Massachusetts. Eu preciso mostrar para vocês o que é um casamento brasileiro, que é outra energia, outra diferença. Aqui em Portugal também já estou sabendo que vocês têm casamentos muito animados. Sim, de uma maneira... É uma festa. Exato. É aquela festa em que tu convidas quem queres. Exato, e fica até tarde, entendeu? O casamento em Massachusetts normalmente tem que acabar 10 horas da noite. Então... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, olha, vou ficar à espera de novidades. Isso é lá para outubro, novembro? Lá para outubro. Lá para outubro. Depois vai aparecer por aí, de certeza, Novembro em todo eu vou lado. estar na minha lua de mel, se Deus eu vou quiser. olhar, vou ver a notícia e vou lembrar. Olha, querido. a Júlia esteve cá e falou-me que a festa ia ser boa e foi. Espero que seja boa, vamos torcer. Júlia, obrigado por teres vindo. Obrigada a você, querido. Obrigada a todos os nossos ouvintes também. Muito feliz com esse lançamento desse novo álbum. Espero que vocês desfrutem, que vocês gostem. Júlia B. Na rádio, no digital e em podcast. Renascença, sempre, nunca igual. Renascença. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo e o meu desejo vai ficar acordado. Vem amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva a cair, eu vou te abraçar e prender-te então no corpo que é teu, na cama, no chão, os nossos lençóis e a colcha de lã. Eu vou te abraçar amanhã de manhã. Fecha os olhos, esquece o tempo nesta noite sem fim. Abre os braços, acende um beijo, fica dentro de mim. Vem amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva a cair, eu vou te abraçar e prender-te então no corpo que é teu, na cama, no chão, os nossos lençóis e a colcha de lã. Eu vou te abraçar amanhã de manhã. Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva a cair, eu vou te abraçar e prender-te então no corpo que é teu, na cama, no chão, os nossos lençóis e a colcha de lã. Eu vou te abraçar amanhã de manhã. Está com música PT, eu sou Carlos Bastos e se lhe está a apetecer descobrir música nova, então
está no sítio certo, está na hora da novidade desta semana. Novidade PT. Uma música nova todas as semanas. Olá, sou a Eleanor. Lancei agora um álbum que se chama Doberman, em colaboração com o Smogno. É um álbum com uma componente eletrónica bastante presente, mas também com uma grande influência latina. Acho que é uma fusão de vários sons diferentes, várias influências diferentes, que nos fez então chegar a este som tão específico do Doberman. Já lançámos 3 singles, o Japão, o Santa e agora o Matahari. E o Matahari é uma música que fala sobre autoempoderamento, eu diria que é uma celebração de self-love. Solta, já não dou pra marioneta. Agora assino com a minha letra. Tua cara e tenho a croa no meu escudo. Escuta, o meu design é silhueta. A minha cultura é vendetta. Se me queres ver num corpetão, põe bem tarde. Não chora agora que eu parti. Chora moçado, fica cedo por ti. Quando disse que ficava, menti. Sai-me dos poros, sai da frente, sai. Tô egocêntrica, a pensar em mim. Não me trip, eu tô-me a matar, focada no brilho. Pedi ao céu, tu olha por mim, que eu vou pra Valhalla, anda com os pipal, eu dito o meu fim. Agora eu tô com sono, dedo pesado, a minha mão tá em Saturno. A beleza nos corais que vi no fundo. Tá quente a matar, tá serving Vogue, tá na foto do CC. Já escrevi tanto, tô sem espaço no CV. Senta no trono que eu já não sei, tá de brilho. Não chora agora que eu parti. Chora moçado, fica cedo por ti. Quando disse que ficava, menti. Sai-me dos poros, sai da frente, sai. Tô egocêntrica, a pensar em mim. Não me trip, eu tô-me a matar, focada no brilho. Pedi ao céu, tu olha por mim, que eu vou pra Valhalla, anda com os pipal, eu dito o meu fim. Tô egocêntrica, a pensar em mim. Não me trip, eu tô-me a matar, focada no brilho. Pedi ao céu, tu olha por mim, que eu vou pra Valhalla, anda com os pipal, eu dito o meu fim. Eleanor com a novidade desta semana. E agora está na hora de um dos momentos mais aguardados, ao vivo na Renascença, só para si, Dinis Mota. Ai, o amor que a vida deu, sentido teu olhar. Larga as mágoas na rua, que hoje essa tua voz que lá nasceu e aqui ficou, voará. Dança agora que encontrei um mundo que não te afasta mais. Se a mulher linda que os olhos azuis a mim deu não voltar, então não sei. Não, não, pois foi bem-vinda. E a vida sempre me mostrou que brilha como ninguém, como ninguém. Abre as portas e deixa que o teu mundo solte aquilo que tem para dar. E se perguntar por ti, diz-me que foste dançar. Eu amei tudo e vivi pouco, ainda não sei andar, mas graças ao teu toque eu sinto um mundo melhor. E se não voltar, deixo esta carta à tua espera. Eu lido bem, eu cá sei. Oh, se tu quiseres que eu fique, eu fico. Se tu quiseres outro mundo eu dou. Abre as portas
portas sem o teu sorriso eu não vou. Se a mulher é linda que os olhos Jesus a mim deu não voltar, então não sei. Não, 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 não. Pois foi bem-vinda e a vida sempre me mostrou que brilha como ninguém. Como ninguém. Se a mulher é linda que os olhos Jesus a mim deu não voltar, então não sei. Não sei, não sei, não. Se foi bem-vinda e a vida sempre me mostrou que brilha como ninguém. Como ninguém. Se a mulher é linda e os olhos Jesus a mim deu não voltar, então não sei. Não, não. Pois foi bem-vinda e a vida sempre me mostrou que brilha como ninguém. Como ninguém. Se a mulher é linda que os olhos Jesus a mim deu não voltar, então não sei. Não, não, pois foi bem-vindo.